Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao 10 Minutos de Teoria. Eu tenho falado aqui sobre liberalismo, tá joia? Não estou falando aqui de conceitos que você geralmente encontra de maneira aleatória no Facebook ou no YouTube. Nem estou dando aqui opiniões pessoais sobre o tema, tá? Eu tenho procurado trazer para vocês informações que é possível encontrar nos livros acadêmicos, tá? Lembrando que a gente não está falando sobre teorias de internet, a gente está falando sobre teorias que estão dentro do pensamento ocidental, do pensamento filosófico, do pensamento científico. Então, se a gente vai tratar desse assunto, a gente tem que recorrer aos livros acadêmicos, tá joia? A gente está falando aqui usando certos livros, tá joia? A gente está usando aqui o livro do Norberto Bobbio. Ele está sendo a base dos vídeos, Liberalismo e Democracia. Eu estou usando também o Filosofia do Direito do Bittar e o Filosofia do Direito do Miguel Reale, tá joia? Esses são os livros básicos. É claro que eu uso outros livros para tentar aprender sobre o tema, para passar para vocês também, para estudar um pouquinho mais sobre o tema, mas os livros básicos são esses, tá joia? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do liberalismo enquanto Estado mínimo. Por que o liberalismo clássico ele criou essa teoria, essa ideologia ou essa filosofia do Estado mínimo? A gente precisa lembrar o quê? Que esse conceito de Estado mínimo ele não surge do nada por simples ou meras preocupações econômicas, tá? Não são as preocupações econômicas que apenas trilham o caminho, fundamentam o caminho para a doutrina do liberalismo. São outras preocupações que estão relacionadas sim com a econômica, mas tem outras preocupações aí que se desenvolvem nesse período histórico. Hoje é que o liberalismo ele tem essa ênfase econômica, tá? Mas esse não era o principal objetivo dos antigos. Ele estava no pacote, mas não era. O que acontecia naquele tempo para a gente entender o Estado mínimo, tá joia? Como eu disse, o liberalismo, nos outros vídeos, o liberalismo ele surge da ruptura, tá? Entre o ser humano, entre o indivíduo e a estrutura político-religiosa que existia naquela época. Qual que era a estrutura político-religiosa? A sociedade se encontra no sistema dos feudos, né, nos sistemas de vassalagem, de servidão. Não existiam ainda constituições ou direitos escritos, tá, normatizando a sociedade. Tá? Você tinha ali o problema de uma instituição religiosa que era dona da maioria dos feudos, mas que também influenciava a norma e a conduta de toda essa Europa antiga, tá? E você tem nesse mesmo período uma classe, que é a classe dos comerciantes, que está surgindo na história, que está se emancipando desse contexto. A gente tem que lembrar que o quê? A economia de agricultura, a economia de pequeno artesanato foi evoluindo, a agricultura foi tomando novas proporções comerciais com as novas técnicas. O artesanato, a produção do artesão, ele também com as novas técnicas, ele começa a se incrementar. A Europa começa a entrar num processo de mercantilização. Então há uma estrutura econômica surgindo isso, e com isso essa classe que quer se emancipar do controle do rei, do controle do feudo e do controle da igreja. É por isso que eles vão teorizar sobre um Estado mínimo. A teoria do Estado mínimo ele não vai ter relação só com a economia, mas ele vai ter relação com o poder em relação do indivíduo. Porque o Estado mínimo não é simplesmente um Estado com pouco investimento em obras públicas, nem nada disso. O Adam Smith ele vai dizer que o Estado ele deve ser mínimo, mas que ele tem por prerrogativa, por função, cuidar do bem comum, do bem público. É função do Estado isso, não é função da iniciativa privada, nem nos vale a pena esperar que a iniciativa privada vá fazer isso. Porque o conceito de Estado mínimo está relacionado
com o estado total, ou totalitário, ou absoluto, tanto da igreja, quanto do monarca, quanto dos feudos. É quebrar essa estrutura de hierarquia, de comando religioso, de comando econômico, de vassalagem, de servidão, de paternalismo, como Kant vai dizer, para que o indivíduo possa se desenvolver, para que o indivíduo possa se emancipar. Então o Estado é mínimo em relação aos seus poderes sobre o indivíduo. E com isso ele vai se tornar mínimo na influência econômica. Mas primeiramente ele é mínimo em sua influência sobre o indivíduo. Porque dentro desse Estado agora tem normatização do direito. Agora tem a construção de uma Constituição que vai restringir o poder do Estado. Então, o Estado mínimo não é simplesmente um Estado que não invista, não é simplesmente um Estado que não tem preocupações econômicas, mas é um Estado que é controlado pela normatização da lei, pela normatização dos direitos. Então, é um Estado que tem menor poder sobre o indivíduo. O Estado ele não tem nenhum agente dentro dele que tenha a possibilidade de frear o indivíduo no sentido das suas liberdades. É isso que é o conceito de Estado mínimo no liberalismo, tá joia? É um Estado normatizado por direitos. E por causa disso, o indivíduo ele pode tocar a sua vida. Por causa disso, o indivíduo pode se emancipar no seu trabalho, naquilo que ele deseja fazer. Ele não produz mais, por exemplo, pro seu senhor, né? O senhor do indivíduo não é mais o senhor feudal. O senhor do indivíduo agora é o próprio indivíduo, que não precisa sustentar o feudo, que não precisa sustentar o sistema católico. Ele produz para si mesmo. Ele produz e mantém para si mesmo. Essa que é a diferença do liberalismo antigo para o liberalismo de hoje. Porque quando a gente não entende esse conceito, a gente acha que liberalismo é plenamente ausência de Estado. Muitos têm falado aí de teorias de anarcocapitalista. É uma teoria difícil de dizer porque a normatização dos direitos, e eu sei que nem todo anarquista vai dizer que vai deixar de existir um Estado. Isso é plenamente utópico, tá, gente? Mas a normatização dos direitos, nesse tipo de Estado mínimo, que o liberalista vai falar que é um mal necessário, é justamente para que o indivíduo não venha sofrer ofensas, para que o indivíduo não venha ser freado na sua liberdade e para que, em certa medida, essa competição econômica seja possível. Então o Estado tem funções. No liberalismo, o Estado existe. No liberalismo, o Estado é um Estado de direitos. Esse direito que garante a liberdade. Estado mínimo é sempre em relação ao poder. O Estado não vai ter poder absoluto nem sobre o indivíduo, nem sobre os setores da produção humana. Entender isso é muito importante. Por isso esse tem sido o meu foco nesses vídeos iniciais, para a gente separar. Para a gente não perder de vista que Estado mínimo é um Estado contra um poder absoluto que surgiu da necessidade de ruptura com a religião, surgiu da necessidade de ruptura com o senhor feudal, surgiu da necessidade de ruptura com o monarca, para que os indivíduos, de acordo com a sua liberdade, possam organizar e normatizar direitos. Tá joia? Esse então é o vídeo. Acho que é o terceiro vídeo sobre liberalismo, tá joia, gente? Eu peço desculpas aí porque eu faço isso aqui do celular, eu tenho que usar o computador aqui como luz, mas eu faço isso aqui por prazer, tá joia? Te espero no próximo.